Parece que tem crianças que até esperam as férias para ficar doentes. Mas por que será que isso acontece? Para falar sobre essas doenças que mais atingem a garotada nas férias, estão com a gente a pediatra Karina Soares e a Juliana Elias, que tem 4 filhos. O Matias, de 5 anos, o Juan, de 1 ano e 9 meses, e os gêmeos Benjamin e Maria Eduarda, de 50 dias, bem pequenininhos, né, Juliana? Novinhos. Oh. Casa animada. E o que os mais velhos já tiveram nas férias, Juliana? O mais velho, ele tem a dermatite muito forte nas férias, né? Por querer ficar no sol, querer brincar na água. Então, ataca bastante a dermatite. E o mais novo também. Ah, é? E como que fica a pele deles? No mais velho, são nas juntas, né? Aqui, atrás, aqui no joelho. Né? E no mais novo já é mais genérico, no rosto, nas perninhas, mas também ataca. E isso é comum acontecer no calor, Karina? Sim, é bem comum a dermatite ela piorar ou até aparecer no calor, né? Porque bastante contato com a água, o próprio suor pode ser um motivo de irritação da pele. Então é infelizmente mais comum, a gente tem que ter mais cuidado aí no calor, sim. E acontece isso mesmo na época de férias, de ter algumas doenças mais específicas que aparecem até lá no pronto-socorro? Como Sim, é que é? acontece desde doenças virais, né? Então, o mais comum aí são as diarreias, né? Os vômitos, que são super comuns nessa fase, nessa época do ano. Até algumas doenças bacterianas, elas podem ter o seu pico agora em primavera, verão, como, por exemplo, a escarlatina, que é aquela doença, que é a infecção de garganta, mas a toxina acomete também a pele. É uma doença bacteriana, mas ela também pode acontecer mais nessa época do ano mesmo. E por quê? Mais pela circulação bacteriana, mais contato entre as pessoas também, então acaba tendo essa alteração. E virose, eles já tiveram virose? Assim, né? Às vezes eles já vão para a escolinha? Sim, o mais velho já. E daí já aconteceu de chegar, entrar de férias e ficar doente? Já. Eu falo que é o momento da gente descansar e que nada, a gente tem mais trabalho. Né? Aconteceu sim, nós fomos acampar, nós somos bem animados, porque nós não tínhamos os gêmeos na época. Nós fomos acampar e eles pegaram virose no acampamento. Ai, que chato. E daí deu isso? Diarreia? Deu diarreia, vômito, tanto que nós voltamos mais cedo, né, por conta disso. E, Juliana, quando acontece a dermatite, o que você procura fazer? Porque a gente sabe, né, que no verão, com calor, é bom não colocar muita roupa, deixar as crianças com roupas mais frescas, mais leves. Sim, geralmente eu deixo bem à vontade mesmo. Né? Geralmente a avó estranha, a avó quer que coloque sempre uma roupinha mais quentinha, né? Mas como a gente já tem experiência, já sabe que com muita roupa piora. Então, eu evito o banho prolongado, né? O sabonete sempre sem cheiro, né? Sem muitas substâncias, bem leve o sabonete. E sempre passo o creme, sempre deixar a pele hidratada. Quer dizer, a Juliana já está expert, é isso mesmo, são essas tá dicas. Essas dicas mesmo. Então, além da roupa mais leve, secar também sempre que possível o local e hidratação. Hidratação é a chave aí do tratamento. E daí, quando viaja para esses lugares, você diz que foi fazer acampamento e tal, tem que tomar cuidado com a água também, né? A água que vai tomar, tem todas essas coisas também. Sim, né? tem que tomar cuidado. Alimentação, até com a alimentação, né? Porque a gente sabe, vai acampar, né? Como é que armazena essa comida? Até para as crianças não terem uma intoxicação alimentar, porque os alimentos se estragam mais fácil com calor, né, Isso. Juliana? Então, geralmente, o mais novo gosta muito de fruta. Então, nós deixamos a fruta bem à vontade. Ele pega a livre demanda, né? Pode comer à vontade as frutas. E no calor, geralmente, eles não gostam de comer muito, né? Então, a gente deixa mais fácil as comidas mais leves. Né? Doutora, qual é o risco da diarreia, né? Porque pode provocar desidratação, que é grave. Perfeito. Isso, o maior risco é a desidratação. Às vezes a criança está com perdas maiores do que ela consegue ingerir. Principalmente quando tem associação com vômitos, né? Então, nisso também entra algumas medicações que auxiliam no vômito e na diarreia para não deixar desidratar. A hipoglicemia também é uma complicação, mas o principal é desidratação. Associado ainda ao sol, às vezes a uma febre. Então, é grande risco de desidratação mesmo. Principalmente nas crianças pequenininhas, Quanto né? menor, maior o risco. E olha, tem depoimento de pai no nosso Papo de Rua. Meu filho ficou doente nas férias. Na verdade, teve uma desidratação, né? Era um final de ano
E isso aí mudou completamente nossos planos, né? Ele teve que ficar internado para se reidratar, mas foi uma coisa leve. Nós não chegamos a ir até a praia, a gente ia até a praia, tá? Mas na véspera da nossa descida para a praia, ele teve essa desidratação. Que pena que atrapalhou as férias aí, mas pelo menos resolveu o problema de saúde, né? Sim. E doutora, precisa ficar atento também com insolação, porque as crianças chegam nas férias, querem já ficar o dia inteiro na praia, mas não pode tomar muito sol e pode também desidratar. Perfeito, precisa ter os cuidados, então a gente pede também para tentar respeitar alguns horários que o sol esteja mais forte, para tentar fazer atividades um pouco mais leves, não tão exposta ao sol, então de preferência ir até às 10 da manhã, após as 4 da tarde, que é quando os raios solares estão um pouco mais atenuados. Então precisa sim, a insolação é uma complicação. E dá sempre líquido, né? Porque eles não querem nem parar para tomar água, mas tem que parar, né? Aí como é que você faz para garantir que as crianças estejam hidratadas, Juliana? Eu levo geralmente de casa. Não confio muito, né? A gente não pode confiar muito, né, nas que vende, tudo. Tento levar sempre de casa. E tento suco, já que não vai água, tento sempre um suquinho, alguma coisa diferente, uma água de coco, eles aceitam. E tem que ter esse cuidado mesmo, porque eu já vi em praia a gente vendendo água na garrafa. Torneira. Água de torneira que coloca, infelizmente, né? Tem as pessoas sérias e tem as que não são sérias, ainda mais com criança, a gente tem que tomar. Aí na dúvida eu não confio. E daí, mas na hora, por exemplo, que leva para a praia, tem que ter esse cuidado para não estragar também o que você leva, se você conseguir refrigerar, é o ideal, né? Um isopor, alguma coisa assim, que também levar a fruta e deixar exposta ao sol é o mesmo risco de contaminação. E colocar chapéu, boné na praia, assim, eles aceitam, Juliana? Olha, eles não gostam muito, não. Incomoda, né, por causa do suor, tudo, mas a gente insiste, né? Tanto que agora nesse verão a gente está vendo, tem umas cabaninhas com proteção, né, contra os raios, para poder levar para a praia as crianças. Então a gente tenta proteger de todas as formas. A gente fica tentando convencer, aí chega aquela hora que você fala assim, não tem que querer, né? Tem que colocar e pronto, né? Isso. Olha, no próximo bloco tem mais participação dos telespectadores. Até já. De Mãe está de volta e o assunto é doença nas férias. E no verão, as crianças ficam com vários problemas de pele. A gente pediu algumas dicas para a doutora Renata Veloso, que nos enviou um vídeo. Olá, pessoal do Papo de Mãe, tudo bem? Aqui é a doutora Renata Veloso, eu sou médica e como está chegando o verão, eu resolvi dar algumas dicas para vocês de como proteger a pele das nossas crianças no verão. Então a primeira coisa muito importante que a gente não pode esquecer, claro, é proteção solar. Então a partir dos 6 meses de idade a gente já pode começar a passar protetor solar na pele dos bebês e das crianças. Antes disso, é importante também proteger do sol, mas aí com proteção física. Então, roupa, chapéu, boné, guarda-sol, tudo isso. E a partir dos 6 meses, então, a gente pode passar protetor solar, de preferência FPS acima de 30 e reaplicado a cada 2 horas. A segunda preocupação importante que a gente tem no verão é com relação a picadas de inseto. Então, também a partir dos 6 meses a gente pode começar a passar repelente na pele dos bebês. O recomendado é passar repelente depois de meia hora que passou o protetor solar. E aí reaplicar também conforme a necessidade. Também a partir dos 6 meses é importante a gente procurar repelentes que tenham como ingredientes o DET e a icaridina, que protegem contra o Aedes aegypti, que é o principal mosquito aí que transmite dengue. Então a nossa principal preocupação com relação a picadas de inseto. Outra preocupação importante também, a terceira, é com relação a micoses. Então, micoses são comuns, né? Os fungos, eles proliferam, eles gostam muito de lugares quentes e úmidos, então o verão é um prato cheio para fungos e a forma mais importante de proteger é com calçados. Então, sempre que a criança estiver brincando perto da praia, na areia ou mesmo na piscina, vestiários, todos os lugares que são úmidos e quentes, é importante que ela esteja sempre com um chinelinho no pé, que isso vai evitar aí frieira, bicho do pé, bicho geográfico, esse tipo de problema.
Outro problema importante que a gente tem também no verão, que acaba piorando, são as brotoejas. O que são as brotoejas? A brotoeja, ela é uma inflamação das nossas glândulas sudoríparas. Então, quando a gente está com muito calor, a gente produz muito suor e aí as nossas glândulas acabam se inflamando. A forma de evitar isso é evitar o excesso de suor. Então, normalmente, né, deixar as crianças com roupas frescas, com roupas secas e preferir tecidos naturais, como algodão e linho, que ajudam a pele a respirar melhor e retém menos o suor, como os tecidos sintéticos. E a última preocupação é com relação às assaduras, né? As assaduras, elas também costumam piorar no verão, pelo mesmo motivo das micoses de pé, né? Os fungos ali na região do bumbum do nenê acabam ficando mais úmidos e quentes na época do verão. Então é importante também trocar as fraldas com mais frequência, passar uma pomadinha ali para proteger e eventualmente também um antifúngico se for o caso de ter alguma infecção. Tá bom? E se vocês gostaram dessas dicas, vocês também podem me seguir no Instagram, doutora Renata Veloso, que eu tô sempre dando outras dicas ali de cuidados com a pele, não só das crianças, mas também nossa dos adultos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem aí com o Papo de Mãe, um ótimo programa para vocês. Tchau! Obrigada, doutora Renata Veloso, por essas dicas, né? Sim. E ela acabou comentando sobre a dengue, que a gente sabe que o ano todo a gente precisa fazer a prevenção, né? Para não criar o mosquito. E tem a vacina da dengue também, doutora? Como é que é? O que é indicado para as crianças? Tem. A vacina da dengue, ela ainda não está indicada para as crianças, tá? Ela ainda está numa fase aí de mais ou menos de teste nessa idade, então ela por enquanto fica mais para os adultos. Mas adultos. Mas e acaba sendo no verão, né, a incidência da doença? Isso, no verão a gente tem muito mais, vamos dizer, mais água por aí, mais livre, o calor, isso tudo prolifera muito mais insetos e mosquitos. Então é mais comum a gente ver a incidência aumentar de dengue no verão. Eu fui uma criança que tinha muita alergia à picada de mosquito na infância. Minha filha também. Os seus filhos tomam muita picada no verão? Principalmente porque você falou que vocês foram acampar, né, o ano passado? Sim, tomaram. Inclusive, uma coisa que aconteceu, eu me preocupei muito em passar repelente no corpo e atacaram o couro cabeludo. Ai, inclusive na cabeça. Aí, depois dessa, eu aprendi que também devo passar no couro cabeludo, né? Porque tinha bastante mosquito. E você viu que dica interessante da doutora Renata em relação à assadura, né? Porque você tá com gêmeos tão pequenininhos, eles têm bastante assadura? Eles têm, sim, principalmente a menina, né? Então, a dica que ela falou, interessante de trocar sempre a fralda, não deixar muito tempo. Então, a cada mamada, antes de mamar, já troco a fraldinha. O Rua também usa fralda ainda? Usa ainda. Usa, né? Que ele não fez 2 anos. 1 ano e 9. 1 ano e 9. Então, você está com 3 de fralda. Aí, no calor... Aí, esse de 1 ano e 9, até às vezes pode deixar meio sem fralda, né? Dependendo... Pode. Na verdade, até o sol é ótimo para assadura também. Então, quando conseguir tomar um solzinho, ajuda. E olha, agora tem mais Papo de Rua, com a participação da nossa telespectadora Cristiane Camargo. Eu que toda a vida morei no interior, a gente ia para a praia e todas as férias era o mesmo problema de dor de ouvido ou dor de garganta, porque quem é do interior sempre quer aproveitar ao máximo, né? Porque não é tão simples ir para a praia. E as meninas sempre ficavam muito doentes, na volta era direto no médico. Na verdade, era muito interessante, porque como eu sabia exatamente o que ia acontecer no ano seguinte, eu já levava, naquela época podia tomar injeção, então a gente já levava numa farmácia, já tomava um antibiótico, fazia as coisas até meio por conta, né? Diferente do que é hoje em dia, realmente, os cuidados hoje acho que são outros, né? Mas era tudo muito parecido, porque era um problema recorrente, então eu já sabia o que tinha que fazer, né? Vários anos de experiência, né? E, Karina, em relação à otite que ela falou, né? As crianças amam ficar na água, né? Ficam na piscina, ficam no mar e muitas vezes têm dor de ouvido. E os pais ficam com dúvidas, né? Pode passar as hastes flexíveis? Se fica entupido, o que faz? Tá.
Em relação às hastes, a gente não recomenda mesmo. Tem grande risco de fazer algum machucado, dependendo da força que você usa. Mesmo aquelas hastes que tem a pontinha mais fina, a gente acaba não recomendando. O ideal é só uma limpeza por fora, com a toalha, ou alguma coisa bem mais leve mesmo, tá? Desculpa, esqueci. E se tá com... Ai, parece que tá entupido, parece que tem água dentro do ouvido. Pode fazer alguma coisa ou é melhor procurar um especialista? Se você achar que está com algum déficit de audição, que tem água, é melhor sempre procurar o especialista para examinar. Nunca mexer, nunca tentar tirar nada do ouvido. Porque tem 2 tipos de otite, né? Tem aquela otite que é mais profunda, mas tem uma otite que é do verão, que é da piscina, não é? Isso, perfeito. Essa é a otite externa. Isso, que é a de água. A água entra no conduto, ela não sai e ela começa a fazer uma inflamação ali no conduto auditivo. Eu sei, porque com 3 filhos os meus tiveram. Sabe tudo. É que essa é aquela que dói muito na hora, não consegue nem encostar na orelha, né? Essa aí. Mas esse negócio que você falou de mãe saber tudo, até que ela comentou lá no nosso papo de rua, mas também não pode achar que pode medicar o filho, Isso, né? perfeito. Que, como ela falou, ainda Dá bem que as coisas... ainda bem que mudou, porque a gente não pode também ser irresponsável, né, Juliana? De ir lá e achar que pode medicar o filho, sabe o que tem que dar. Aí, de repente, sei lá, quando você viaja, fica esperta para saber onde é que tem um posto de saúde mais perto, se precisar correr, como Sim, eu tento me localizar aonde tem, né? E evitar a automedicação. Tem que evitar, né? E o duro é que quando um fica doente, o outro também, e você tem 4 filhos, aí é mais complicado, né, Juliana? Aí o pai ajuda. Aí pelo menos 2 para o pai e 2 para mim. Né? Aí facilita. Olha, e a nossa conversa aqui no estúdio volta já, continue com o Papo de Mãe. O Papo de Mãe está de volta falando sobre doenças nas férias. A gente já comentou que não pode fazer essa automedicação, né? Não podemos ser irresponsáveis, mas dá para conversar antes com o médico e fazer um kit de prevenção? Tipo, levar uma farmacinha assim na viagem? Geralmente eu levo, sim. Eu levo para febre, né, medicamento já que eles tomam para febre, uma pomadinha para picada de inseto, né, para assadura, então soro. Sempre é bom um sorinho, uma pinça, porque sempre acaba entrando uma farpinha, coisa assim. Então eu tento, sim, band-aid, né? Verdade. Porque tem certas coisas que os pais podem medicar. Por exemplo, a criança ficou com insolação, chegou no final do dia, tá fervendo, tá com febre, tá desidratada. Quais as dicas para esses pais, Karina? Perfeito. Então, assim, primeira coisa, você vê se a criança não estiver vomitando também, você pode até ter um remédio para vômito, hidratação via oral, os líquidos, o hidratante de pele, alguns hidratantes calmantes também são bem bacanas. E o remédio para febre, que ele é essencial. Você vê a dose anteriormente aí com o pediatra, alinha direitinho e dá para ir medicando. Agora, no dia seguinte, tem que ficar de repouso. Difícil é segurar a criançada nas férias, que tá doente, mas tem que ficar em casa, né? Tem que descansar, tem que poupar. Tem. Inclusive, eu me recordo que minha mãe fala que eu tive insolação também, né? Me empolguei no sol e meus irmãos ficaram bravos porque tiveram que ficar em casa comigo, né? Faz parte, ué. E daí, doutora, qual a sua dica? O que não pode faltar nessa farmacinha, no kit que os pais levam numa Legal. viagem? Eu tenho até já um pronto, assim, no consultório que eu já mando para os pais. Então, assim, remédio de febre, como ela falou, remédio de vômitos é importante. As prevenções, então, filtro solar e repelente também é bem interessante. E o hidratante também, band-aid, alguma pomada de picada, isso kit sabe básico. que eu viajava também sempre, doutora? Porque a minha filha é muito alérgica, né? Então, viajava com um remédio para alergia também, Perfeito. que aí era uma indicação do pediatra dela. Sim, e remédios de uso contínuo. Então, se a criança já faz algum uso, quem tem asma tem que usar já algum remédio todo dia, tem que sempre levar as medicações de uso contínuo também. E
E você, nessas viagens... Bom, agora você está com os recém-nascidos, né? Aí como é que faz até para conciliar essa programação toda entre os filhos, né? Porque como você falou, você ficava doente, os irmãos tinham que ficar em casa junto com você. Como é que você vai fazer aí com os 4? Nós já temos a viagem das férias, né? Programada. Eu vou levar uma tia minha, né? Para ajudar. Mas, geralmente, quando acontece isso, os que estão bons vão passear, né? E os que estão doentes ficam em casa. Mas a gente vai torcer para ninguém ficar Ninguém vai doente. ficar doente nessas férias, ninguém vai ficar doente. É que às vezes os horários não batem também, né? Porque os pequenininhos, os bebezinhos não podem Vai tomar sair sol, no né? meio-dia. Tem que adequar um pouquinho, né? Às vezes tem uma sombrinha ali, tem que sempre tentar adequar de acordo com a idade, né? E pode ficar, mesmo assim, no sol, na areia, embaixo de guarda-sol, pode ficar? Ou também é muito calor para o bebê, doutora? Ainda é muito calor, principalmente os bebês pequenos, menores de 6 meses, principalmente, que você não consegue nem usar um filtro solar. O ideal seria não se expor ao sol, nem em guarda-sol ainda nesse momento, tá bom? E daí como é que faz com a areia, hein? Porque eu lembro dos meus filhos, a primeira vez que ele veio na praia, mas você põe o bebê sentado, ele pega a areia e põe na boca, come. né? Comer. Nossa, mas Eu sofri com isso com o mais velho, né? Que ele comeu. Ele chegou a comer, aí dá ele botar água, vai, põe pra fora e ensinar. É paciência e ficar de olho. Então vamos deixar bem claro qual é o horário indicado, né, para as crianças ficarem no sol, porque a gente sabe que é uma indicação para o bebezinho e outra para as crianças maiores, Isso, né? de preferência até às 10 da manhã e após as 16 horas, quando o sol tá mais ameno. Isso para todos? Isso para todos, Tá. de preferência. Os bebezinhos de 50 dias podem ficar até às 10 da manhã no sol? De preferência não expostos diretamente, mas eles podem. Às vezes você faz uma caminhada mais cedo, alguma coisa assim, mas de preferência embaixo do guarda-sol. Tá? Então, o ideal é acordar cedo também nas férias. Não vai ter jeito, viu, Juliana? Acordar cedo para aproveitar a praia. Sim, né? É bom. É bom que à tarde eles descansam, né? Que à tarde que é o sol forte, aí eles dormem um pouco, tanto os mais velhos quanto os mais novinhos. E daí pode colocar ventilador para as crianças? Pode, a gente pede para não pôr direto na criança, né? O ventilador é adequadamente limpo, mas pode sim, para ventilar um pouco mais o local. E, doutora, qual é a dica? No bloco anterior, a gente falou sobre as micoses, né? Tem alguma dica na hora de secar entre os dedos dos pés? Seca com secador ou só com uma toalha já é o suficiente? Você pode secar só com a toalha, tem que secar bem adequadamente, mas se porventura, por exemplo, já é uma pessoa que tem tendência a ter mais micose, já tem de repetição, você usa o secador também, tomando cuidado com queimadura, mas pode usar o secador também. Tá ótimo, obrigada por suas dicas. Imagina. Obrigada a você, Juliana. Boas férias para a família toda. Obrigada. Olha, para quem tá com gêmeos de 50 dias e tem mais 2, tá com a cara ótima, viu? Obrigada. Não parece cansada. E, doutora Karina, quer deixar a rede social para quem quiser te encontrar? Claro, é @DRA Karina Soares, com K. Muito obrigada pela presença de vocês. Boas férias. E olha, este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre muita informação para você sobre a saúde dos nossos filhos em todas as idades. Até a próxima.